Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje falaremos sobre a situação atual que vive o Grêmio. Bom, nesse vídeo eu irei falar sobre por que o Grêmio precisa de uma reformulação geral, tanto no seu elenco quanto na diretoria talvez, mas principalmente no cargo de treinador. Sim, o grande ídolo do Grêmio, Renato Gaúcho, isso nada vai apagar isso, o Renato Gaúcho é o maior nome da história do Grêmio, ele tem que sair do Grêmio se o Grêmio ainda quiser continuar sendo um time competitivo. O Grêmio precisa dessa mudança no cargo de treinador. Mas enfim, falarei sobre isso melhor. Primeiramente, estou aqui hoje com a camisa do Benfica, porque o Benfica é um dos grandes responsáveis para o Grêmio afundar de vez, assim digamos. Porque o Grêmio várias vezes tinha atuações muito ruins, mas que por ter o Everton Cebolinha, um grande craque no futebol brasileiro, acabava desequilibrando a partida, tirava um coelho da cartola, conseguia a vitória para o Grêmio e aquele time continuava enganando que estava jogando bem, mas não estava e apenas o Cebolinha salvava isso. Mas esse herói da pátria gremista saiu do time, foi vendido para o Benfica, acabou que o Grêmio entrou em uma má fase de vez. Primeiramente falarei um pouco sobre o elenco do Grêmio. O elenco do Grêmio acabou ficando um elenco muito velho e isso vem por conta da filosofia do Renato Gaúcho. Essa já é uma primeira crítica ao Renato Gaúcho, mas falarei mais sobre ele mais pra frente. Mas essa filosofia dele de contratar jogadores velhos e tentar fazer com que eles contratar até mesmo refugos, né, podemos chamar assim, e fazer com que eles do nada voltem a jogar muito bem e ajudar o Grêmio. Isso deu certo com alguns nomes, sim. Por exemplo, Léo Moura e Cortez foram bem úteis para o título da Libertadores do Grêmio. O Maicon foi um grande jogador no Grêmio. O Fernandinho também foi um grande jogador no Grêmio na Libertadores de 2017, porém isso deu errado várias vezes também, vou falar disso quando eu estiver falando sobre o elenco do Grêmio, e alguns casos, jogadores que já até saíram, mas que o Grêmio mandou muito mal na contratação deles, como por exemplo o Diego Tardelli e o André, o famoso André Balada. Bom, agora vamos lá falar sobre cada posição desse elenco gremista, algumas opções e a idade deles. E porque o time do Grêmio está muito velho e sem tanta qualidade. Algumas vezes eu estaria olhando para o lado aqui para não perder, não deixar passar nenhum nome. Primeiramente no gol temos Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César, todos com mais de 33 anos e convenhamos, nenhum dos três são grandes goleiros. O Vanderlei de fato é muito melhor do que o Paulo Vitor e o Júlio César, que são goleiros bem fracos, mas até mesmo o Vanderlei não é um grande goleiro e não é tão confiável e vem falhando bastante no gol gremista. Então o Grêmio tem 3 goleiros acima de 33 anos e nenhum deles é um grande nome. Agora na zaga tem o Kahneman, 29 anos e ainda joga muito bem, o Kahneman não tem muito o que se criticar dele. O Pedro Jeromel, que já está com 34 anos, e o Jeromel é até delicado falar sobre ele, porque ele é um dos grandes nomes da história do Grêmio, isso é fato, ele é um excelente zagueiro. Não à toa, ele esteve em 4 seleções seguidas de bola de prata do Brasileirão. Então ele é um zagueiraço, é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Mas já está com 34 anos, o seu nível já está caindo e a tendência é que piore ainda mais. Então o Jeromel não pode mais ser o titular absoluto por tanto tempo. Seu nível de futebol está caindo à medida que a sua idade aumenta. E isso é muito natural. Isso acontece com todos os jogadores. Mas aí você vê as opções, os zagueiros reservas do Grêmio. Davi Braz, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira. Todos com mais de 32 anos e nenhum deles é também um grande zagueiro. Principalmente o Davi Braz e o Marcelo Oliveira, que são bem fracos também. Agora falando das laterais. A lateral esquerda do Grêmio tem o Bruno Cortez, de 33 anos, que também é um jogador bem abaixo da média. Já foi bom para o Grêmio, sim, como eu falei, mas hoje já não entrega mais o que o time exige e contratou agora há pouco o Diogo Barbosa do Palmeiras. O Grêmio investiu 10 milhões de reais na contratação do Diogo Barbosa e ele já está com seus 28 anos e o Grêmio espera, ele está contratando o Diogo Barbosa para ver se vai ser aquele Diogo Barbosa lá atrás, de 2016, 2017, do Botafogo, do Cruzeiro.
Porque se o Grêmio contratar esse Diogo Barbosa e ele jogar a mesma coisa que vem jogando no Palmeiras, se for esse Diogo Barbosa do Palmeiras de 2018 para cá, a lateral esquerda vai continuar sendo um grande problema para o Grêmio, porque ele está sendo muito ruim no Palmeiras nesses últimos jogos, nesses últimos anos. Mas enfim, e a lateral direita tem o Vitor Ferraz, de 32 anos, mas que ainda é um lateral bem ok, e o Orejuela, que veio do Cruzeiro, é emprestado e tem 25 anos. Ele está emprestado ao Grêmio. E falando agora sobre o meio de campo, o Grêmio tem aí o Jean-Pierre, o Matheus Henrique e o Isaac, que esses sim são jovens, estão jogando bem. O Matheus Henrique, principalmente, é uma grande promessa já. O Jean-Pierre tem algumas críticas em relação à postura dele, mas, enfim, ele é um jogador que tem muito potencial. E o Isaac também, que apareceu nesses últimos jogos, mas tá jogando bem, e todos eles são jovens, têm seus 23 anos para baixo, 21, 22 anos por aí. Então, esses jogadores saem um pouco do geral desse elenco do Grêmio. Tem aí o Lucas Silva, que é um volante que já está com seus 27 anos, e o Lucas Silva ele tem uma carreira decepcionante, porque aquele Lucas Silva que apareceu, que jogou no Cruzeiro em 2013 e 2014, deu pinta que seria um cracaço, seria o meio-campo da seleção brasileira para a próxima década. E depois que ele foi para a Europa, desandou bastante a carreira dele, ele caiu muito nível, teve uma segunda passagem no Cruzeiro que já não foi tão boa igual a primeira, e agora no Grêmio, ele, antes da pandemia, antes da parada do futebol, ele estava muito bem, mas depois que voltou também já está muito mal e sabe-se lá no que vai ser do Lucas Silva daqui para frente. Continuando aí no meio de campo, já tem o Maicon, que já está com seus 35 anos e já caiu bastante o nível também, então não deve mais entregar muita coisa. E tem aí o Robinho, de 32 anos, e já vou linkar um pouco para fazer uma crítica ao Grêmio, que tinha também o Thiago Neves, mas ele já rescindiu seu contrato com o Grêmio, então foi um erro corrigido, digamos. Mas essa mania do Renato de contratar jogadores refugos é uma coisa que realmente, cara, assusta se parar a pensar. Porque Robinho e Thiago Neves, quando você pensa nesses dois, você lembra do quê? Cruzeiro 2019. Os caras foram personagens negativos no rebaixamento do Cruzeiro. Eles já têm 32 anos, o Robinho, e o Thiago Neves 34 anos. E o Grêmio contratou esses caras que já não tem nem físico de jogador mais, principalmente o Robinho, porque o Robinho ele ainda estava no Cruzeiro. E ele foi dispensado do Cruzeiro na volta do futebol porque estava acima do peso. Então o Robinho, ele não era necessário, julgaram que ele não era útil para um time que está na Série B, que é o Cruzeiro. Então, o que o Grêmio tem na cabeça de achar que Robinho e Thiago Neves, jogadores que foram refugos e personagens negativos no rebaixamento do Cruzeiro, por que o Grêmio olha para esses caras e pensa, esses caras vão ajudar o meu time? Não faz o menor sentido. Mas enfim, continuando. O Grêmio tem no ataque o PP, de 23 anos, e ele é a grande esperança do Grêmio que seja o novo Everton Cebolinha, assim digamos. Eu não acho que vai ser, eu acho que o PP nunca chegará ao nível que o Cebolinha chegou, mas eu acredito sim que ele é um bom jogador e vai ajudar muito esse time do Grêmio ainda. Aí quando você vê nas pontas aí, tem o Alisson, o Everton, que estava no São Paulo, e o Luiz Fernando, que era do Botafogo. Vamos lá, o Luiz Fernando ele tem apenas 22 anos e está emprestado no Grêmio, mas ele é um jogador que não era titular absoluto no Botafogo, e o Botafogo, teoricamente, é um time pior que o Grêmio. Então, não faz sentido o Grêmio achar que o Luiz Fernando vai ajudar o seu time em alguma coisa. Mas enfim, o Grêmio contratou o Luiz Fernando. O Everton do São Paulo, que é um jogador bom, é um bom ponta, mas também não é um grande jogador e é muito irregular também. Em alguns jogos você pode ver ele decidindo a partida, fazendo um belo gol ou alguma bela jogada. Enfim, em outras ele pode simplesmente não fazer nada e sair do jogo do mesmo jeito que entrou, não fazendo nada de efetivo para o time. E o Alisson, que já está com seus 27 anos, e é um jogador que é no máximo ok. Ele é um jogador útil, faz bem a sua função tática, mas ele não é nada além disso. Não é um grande jogador e não é um cara que consegue decidir uma partida. E essas são as opções de ponta no Grêmio. E eu fecho então, isso sobre o elenco gremista,
falando do Diego Souza, mais um caso que pega um pouco aquilo do Cruzeiro. O Diego Souza ano passado ele já está com seus 35 anos. O Diego Souza ano passado teve uma passagem bem meia boca no Botafogo e foi um Botafogo que quase rebaixou. O Botafogo ficou em 15º no Brasileiro do ano passado. Só ficou em 15º porque o Ceará fez força para rebaixar e o Cruzeiro ainda fez mais força ainda. Então, o Diego Souza era um personagem desse time, era bem meia boca, e o Grêmio contrata ele achando que vai melhorar alguma coisa. Não faz o menor sentido. Mas, enfim, o Grêmio achou que o Diego Souza, com 35 anos, jogaria muita bola. E ele deu até uma enganada. Ele tem números bons pelo Grêmio, mas a maioria dos seus gols no Campeonato Gaúcho, e, convenhamos, o Campeonato Estadual, para mim, para time grande, não vale nada além do que nada. O Campeonato Estadual, para os times grandes hoje, não diz literalmente nada. E o Diego Souza foi só começar os jogos de maior exigência na Libertadores e no Brasileirão que ele está jogando muito mal. E, enfim, todas essas críticas ao elenco do Grêmio, obviamente, caem para os jogadores, porque são eles que estão em campo e eles que não têm o nível necessário para o Grêmio jogar bem, mas isso vai muito também para o Renato e para a diretoria, porque esse é o elenco que eles montaram, que o Renato vem moldando desde 2016 e que a sua filosofia resultou. Enfim, falando agora sobre o Renato Gaúcho. O trabalho dele no Grêmio já está muito saturado. Já está na cara, já está óbvio que ele não consegue mais melhorar o Grêmio do jeito que está, e sim piorar. Porque é o que vem acontecendo ano após ano. O Renato Gaúcho, desde 2017, vem em queda livre do seu trabalho no Grêmio. E vale lembrar também que o seu trabalho é muito marcado por abrir mão do Campeonato Brasileiro focando nas Copas. Copa do Brasil e Libertadores. Enfim, vamos lá. O Renato Gaúcho chega em setembro de 2016. Ele dá o impulso necessário para o Grêmio ser campeão daquela Copa do Brasil. Um feito histórico, porque o Grêmio matou ali uma cerca de 15 anos sem título de importância. Porque, como eu já disse, o estadual não vale de nada para time grande. Então, matou uma cerca de 15 anos sem título grande. E isso foi importantíssimo para a história do Grêmio. E chega 2017, muito por conta do Luan, que jogou muita bola naquele ano, depois sumiu do mapa também. Muito por conta dele, o Grêmio ganha a Libertadores. É a glória máxima que um time pode atingir aqui na América do Sul. Então o Renato aumenta ainda mais a sua idolatria no Grêmio e o Grêmio mata então a seca da Libertadores, que ele não ganhava desde 95. Então mata aí 22 anos de seca sem a Libertadores. E desde essa Libertadores, o Grêmio vem em queda livre. Em 2018, o time cai na Copa do Brasil para o Flamengo nas quartas de final, e não era ainda um grande Flamengo, tanto que esse mesmo time que eliminou o Grêmio caiu para o Corinthians de Jair Ventura, que, convenhamos, era bem fraco. E na Libertadores, consegue ganhar do River na Argentina, o primeiro jogo por 1-0, chega em casa na Arena do Grêmio, ainda abre o placar, mas no segundo tempo toma um nó tático do River de Marcelo Gallardo e toma a virada, perde por 2-1 e é eliminado na semifinal da Libertadores de 2018. 2019, então, o Grêmio cai ainda mais e em 2019 o Grêmio tinha que abrir o olho, tinha que já repensar sobre mudanças. Mas isso não aconteceu e o time, em 2018 e 2019, destacando, ele tinha time para brigar pelo título brasileiro, mas abriu mão e decepcionou nas Copas. Então, o Grêmio ficou em quarto lugar nesses dois campeonatos brasileiros e poderia brigar pelo título, mas simplesmente desistiu. 2019 talvez não, porque aquele Flamengo estava muito à frente dos outros, mas 2018 sim, aquele Grêmio tinha que brigar pelo título brasileiro. E 2019 então, cai na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, que depois seria campeão, mas o Grêmio faz 2-0 no primeiro jogo e toma 2-0 no jogo de volta e é eliminado nos pênaltis. E aí na Libertadores é que vem o ápice negativo do trabalho do Renato Gaúcho, que foi tomar 5-0 em uma semifinal de Libertadores. Isso é inadmissível para um time do tamanho do Grêmio. E aconteceu, o Grêmio tomou um baile do Flamengo de Jorge Jesus, 5-0 então, está eliminado e assim acaba o ano de 2019. 2020 então o time cai ainda mais, contrata pior ainda, o seu elenco fica ainda mais velho, perde o Everton Cebolinha e
o nível do seu futebol consegue estar pior do que era em 2019. E não foi eliminado de nenhuma competição ainda, porque está tudo no começo ainda, as competições. Mas é óbvio que o Grêmio jogando o que está jogando não chega longe em nenhuma das competições e sabe-se lá se passa na fase de grupos da Libertadores, porque tomou um baile da Universidade Católica e foi só 2-0, mas se fosse 4-0 não assustaria em nada. Enfim, tem várias críticas a como o Renato está trabalhando no Grêmio. Os treinos dele estão muito abaixo e isso é refletido quando o Everton chega no Benfica e dá uma entrevista dizendo: eu cheguei aqui no Benfica e descobri o que é um treino tático, né? Ele falou que chegou no Benfica e fez um treino tático pela primeira vez. Ou seja, o Renato Gaúcho não fazia treino tático no Grêmio. Isso é bizarro. O Renato Gaúcho está claramente já desmotivado, sem vontade de treinar o Grêmio. Ele simplesmente parece que já está indiferente para ele o que acontece em campo. Ele apenas está lá, faz o seu trabalho meia boca, escala o time, entra em campo, o resultado provavelmente é negativo, e ele só quer chegar na coletiva e alfinetar a imprensa, zoar o Internacional de alguma maneira que ele tentar achar, por algum motivo que ele encontrar, e dar alguma desculpa, algum miguezinho para a atuação ruim do Grêmio. É isso que o Renato Gaúcho vem fazendo em todo o ano de 2020. E isso intensificou ainda mais com o título do Campeonato Gaúcho, que ele ironizou todo mundo que criticou o time do Grêmio, como se esse Campeonato Gaúcho mudasse alguma coisa. Mas enfim, o Renato Gaúcho está com um trabalho péssimo no Grêmio, tem uma filosofia de contratação, de montagem de elenco péssima. O resultado final disso tudo é um elenco velho e desorganizado e que é muito difícil de conseguir algum resultado positivo. E os erros da diretoria estão em ser muito conivente ao Renato Gaúcho. A diretoria já demonstrou que não tem peito, que não tem coragem de trocar o treinador, e ela é conivente a todos os discursos do Renato Gaúcho, que, digamos, passam pano para as atuações ruins do Grêmio. Ela é conivente às contratações que o Renato Gaúcho pede, porque esse elenco, todos os jogadores o Renato Gaúcho pediu, mas ele pediu para a diretoria contratar. A diretoria simplesmente faz o que o Renato pede e tem culpa, sim, no elenco atual do Grêmio, né, em como está esse elenco atual do Grêmio. E sem contar que fez mudanças na equipe técnica, na comissão técnica do Grêmio, principalmente na questão da preparação física, lá no começo do ano, que o Kahneman até criticou isso, né, em uma entrevista bem pesada. Ele fala que as demissões, as saídas do Grêmio eram injustificáveis, que era triste de ver, alguma coisa assim, mas o Grêmio está com uma preparação física esse ano horrível, os jogadores não estão tendo pique para aguentar os 90 minutos de jogo. Mas enfim, é isso então, o Grêmio precisa de mudanças, precisa de reformular o seu elenco e mudar o treinador, pegar novas ideias. E agora, só para dar um ponto final aqui, é muito difícil que o Grêmio consiga isso para essa temporada. Pode até mudar o técnico e tentar algum impulso necessário para terminar a temporada do jeito que der. Mas essa temporada deve ser muito sombria para o time do Grêmio, porque não tem mais janela de transferências, não tem mais oportunidade para mudar muito esse elenco. Então, pelo menos até o final da temporada, o Grêmio vai ter que, com esse elenco, dar algum jeito de fazer uma temporada digna. Mas enfim, é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, que caminho que o Grêmio deveria tomar, ou quem é o grande culpado da situação atual do time. Deixe like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!